Olá, o Senado Notícias de hoje é especial. Nós preparamos uma edição com toda a discussão aqui no Senado sobre o porte e a posse de armas. O tema foi muito debatido por toda a sociedade brasileira e, se depender do Senado, pode ter novidades sobre isso no segundo semestre. No início do ano, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto para flexibilizar a posse de armas de fogo no país. Depois, em maio, assinou um novo decreto para facilitar o porte para várias profissões, como advogados, caminhoneiros e políticos eleitos. Os decretos geraram polêmica quanto ao efeito dessas medidas sobre os índices de violência e dividiram os brasileiros e também os políticos. Eu sempre disse nas minhas andanças pelo Brasil ao longo dos últimos 4 anos, isso é pessoal meu, que a segurança pública começa dentro de casa. Agora, na frente da porta da nossa casa, nós vamos poder colocar: aqui, essa casa tem dono, essa família merece respeito. E quem cruzar a fronteira das nossas casas sabe que o cidadão e a cidadã de bem nesse Brasil agora, graças à assinatura de Vossa Excelência, terá como proteger aqueles que ama, a sua integridade e a sua vida. Não pode, hierarquicamente, um decreto se sobrepor uma lei ordinária. Se ele quisesse alterar o Estatuto do Desarmamento, ele teria que mandar fazer uma proposta, seja à Câmara dos Deputados ou ao Senado, de um projeto de lei. É um liberou geral, é a institucionalização de um bang-bang no Brasil. Não é que está sendo liberado armas para todo mundo e vai ser vendido em todos os lugares ou qualquer pessoa pode comprar. Todas as regras anteriores dentro do Estatuto do Desarmamento ainda permanecem. Nisso eu ouvi um disparo, que demorou até eu entender que era um disparo da arma. E eu instantaneamente caí no chão. E naquele momento eu fui atingida por uma bala que recalchutou, que atingiu a minha quinta e sexta vértebra da cervical e me ocasionou uma lesão medular, instantânea. Toda vez que eu saio da minha casa, eu estou correndo risco de vida. E não necessariamente um policial vai passar do meu lado, não necessariamente eu vou ter a força policial para me ajudar. Então, se eu for uma pessoa treinada, por que não eu posso ter a arma 24 horas ao meu lado? As armas como uma demonstração, não é certo, do poder, da força, de algo que se denomina virilidade. E eu acho que, nesse momento, me parece que esse está sendo o significado das armas. Em lugar nenhum do mundo, as armas têm a ver, digamos, com a consolidação de algum tipo de segurança ou de paz. É exatamente o contrário. De cada 100 homicídios que acontecem no Brasil, 8 se transformam em ação penal. É muito baixo. As pessoas se sentem desprotegidas e querem acesso à arma. Agora, nós precisamos refletir se nós temos maturidade institucional para isso, né? É como eu falei, precisamos investir na polícia, precisamos de tribunais mais céleres, precisamos de mais prisões. O desarmamento como política nacional de segurança fracassou no Brasil, né? Fracassou em reduzir os homicídios, fracassou em reduzir a criminalidade violenta. Nós não podemos esquecer que em 2005 nós tivemos um referendo onde as pessoas disseram não ao desarmamento, ou seja, disseram sim à possibilidade do cidadão comprar legalmente uma arma de fogo. O referendo ele fazia uma única pergunta: deve ser proibido o comércio de armas de fogo em território nacional? A população disse não, não deve ser proibido. Se a resposta fosse sim, não haveria possibilidade nenhuma de compra de arma de fogo. O ponto que mais nos preocupa é a questão do porte de armas, as pessoas andarem armadas nas ruas. O Estatuto de Desarmamento ele deixa muito claro
o porte de arma de fogo é proibido em território nacional, exceto para, e aí enumera categorias, especialmente da área de segurança pública. Essa arma que o povo está dizendo que vai ser comprada pelo cidadão de bem para se defender, é a mesma arma que é viciada, porque ela é vendida, porque ela é roubada, porque perdem e que vai alimentar a criminalidade. A arma do crime no Brasil é uma arma que geralmente teve origem legal. Você reduz o acesso, reduz o custo do cidadão do acesso à arma. Qual é a tendência? Aumentar homicídios, reduzir crimes com patrimônio. É o que aponta as evidências. O que nós, armamentistas, queremos é uma lei, de fato, que revogue o próprio Estatuto de Desarmamento e que dê não só uma amplitude de direitos para os atiradores esportivos, mas também para o cidadão de bem. O fato de eu ter sobrevivido também me despertava uma responsabilidade muito grande de falar. Desde então, eu milito pela preservação do Estatuto de Desarmamento e milito, sobretudo, sobre uma política, pela política de controle de armas no nosso país. Nossas estatísticas por homicídio de arma de fogo, crimes violentos, são altíssimos e as soluções baixas. Muitas vezes se dá pela não localização desse criminoso. Só se sabe que foi uma bala que matou. Só se sabe que foi o projeto que tirou aquela vida. Mas não se sabe quem é o autor. Não é retirando do cidadão o seu direito de defesa que você vai beneficiar a segurança pública. Mais armas, mais violência, mais mortes. É isso que a gente quer no Brasil hoje? No dia 29 de maio, as armas foram tema de uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Os senadores analisaram o decreto assinado em maio pelo presidente Jair Bolsonaro, que flexibilizou as regras para aquisição, cadastro, registro, posse, porte e comercialização de armas de fogo e munições no Brasil. A segunda versão do decreto sobre armas, editado pelo governo há uma semana, restringiu a compra de fuzis por cidadãos comuns, um dos pontos que tinham provocado maior polêmica. Mas manteve a facilitação do porte de armas para 19 categorias profissionais, entre elas advogados, como Leonardo Santana, que faz parte da Rede Justiça Criminal. Não preciso de uma arma, eu não sei manejar uma arma, eu não tenho preparo suficiente para isso e nós temos e conhecemos dados que dizem que mesmo as pessoas que têm preparo, como policiais, quando estão de folga e com arma, um simples roubo pode se tornar um homicídio ou um latrocínio. Na audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, Leonardo Santana fez críticas ao decreto, que, segundo ele, fragiliza ainda mais o controle sobre armas no Brasil. Esse é um decreto que, para nós, ele aumenta exponencialmente a quantidade de armas em circulação e, consequentemente, de acordo com as pesquisas que citamos aqui, o aumento também exponencial da violência letal. Ele flexibiliza requisitos com a função de reduzir os riscos do uso. Então, todos os requisitos que previstos pelo Estatuto de Desarmamento e que teriam essa função de reduzir riscos e de colocar armas na ilegalidade, eles foram flexibilizados com esse decreto. Representantes de outras organizações também criticaram o decreto das armas e foram unânimes em defender a ideia de que quanto mais armas em circulação, mais violência. É uma outra questão, que é a questão do fluxo das armas que são apreendidas, senador Paim. Não é incomum, muito pelo contrário, profissionais de segurança pública da ponta apreenderem, reaprenderem e aprenderem novamente uma mesma arma de fogo. Essa arma de fogo entra no sistema de segurança e justiça criminal e, por uma série de questões que têm a ver com a ausência de fluxo, com a ausência de uma política séria de controle, retornam às ruas. O aumento da circulação de armas de fogo e inundar as ruas de armas de fogo, que é o efeito que esse decreto terá, vai ter qualquer efeito. O que vai ter como consequência vai ser aumentar a fonte de armamento para os crimes. Isso é absolutamente claro. A voz dissonante na audiência pública foi a do presidente da Associação Internacional de Policiais, Seção Brasil. Mas uma sociedade armada é uma sociedade educada, ou será. Se eu tenho uma arma e deduzo que ele tem autorização para estar numa arma, com certeza eu já não vou sair armado para afrontá-lo num acidente de trânsito, porque ele pode, como uma legítima defesa, até putativa, me reagir, eu posso tombar. Então eu vou sair primeiro para a conversa.
Essa é a sociedade que a gente quer? Cada um descendo armado? Aí, peraí, eu vou ver qual é a arma que ele tem aqui. Porque se ele não tiver, eu já estou empoderado aqui com a minha. A minha é cano longo, não sei o quê. A dele qual é? E isso vai fazer parar. E as crianças que estão nos outros carros? E os pedestres que estão nas ruas? E as famílias? No dia 12 de junho, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou 7 projetos de decreto legislativo que tornaram sem efeito o decreto do presidente Jair Bolsonaro, que flexibilizou as regras para a posse e o porte de armas no Brasil. A comissão rejeitou por 15 votos a 9 o parecer do senador Marcos Duval, que era favorável ao decreto. Os votos em separado questionaram a constitucionalidade do decreto. Seus autores argumentaram, por exemplo, que as normas editadas pelo presidente Bolsonaro ampliaram o acesso a armas para algumas categorias não previstas no Estatuto do Desarmamento, o que seria um desrespeito à lei. Aos agentes públicos da Agência Brasileira de Inteligência, o Estatuto do Desarmamento menciona apenas os agentes operacionais e não todo e qualquer funcionário do referido órgão. Aos agentes públicos da administração penitenciária, o Estatuto elenca apenas os agentes e guardas prisionais e os integrantes de escoltas de presos e não todo e qualquer funcionário. Vê-se, então, claramente que o decreto é, nesses pontos, exorbitante. O nosso relatório aponta a inconstitucionalidade ou a ilegalidade do ato do presidente da República no que se refere à liberação do porte, a ampliação, a extensão do porte e da posse de armas, porque fere frontalmente o Estatuto do Desarmamento. Decreto executivo só pode vir depois da lei, não podendo inovar na ordem jurídica. 2. Não pode contrariar a lei, deve garantir fielmente sua execução. E 3. É cabível quando existente uma atividade administrativa que executará a lei. O relator da matéria defendeu o decreto do presidente Bolsonaro. Quando a gente fala da manutenção do decreto, eu peço em nome da minha família, porque a minha irmã recentemente recebeu uma ameaça, eu acho que vocês souberam disso, uma ameaça de morte. E nessa ameaça, as pessoas disseram que iriam durante o estupro, iriam estuprá-la, esquartejá-la, iriam filmar e botar nas redes sociais. Nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui discutindo, a minha irmã acaba de me mandar uma foto mostrando elas aplicando o teste de tiro para ter o porte dela. É a única maneira que ela está encontrando de garantir a vida dela. A segurança pública é onipresente, não tem condições de estar em todos os lugares a todos os momentos. Outros senadores também deram opinião sobre o assunto. Ele está tendo um comportamento, com todo respeito, populista e imediatista. Ele está violando o artigo 144 da Constituição Federal, quando determina que a segurança pública é direito de todos, mas é dever do Estado. Ele está transferindo a responsabilidade que é do poder executivo, da pacificação social, armando a população. O Brasil é recordista mundial de homicídios cometidos por arma de fogo, por causa dessa política desarmamentista e que apenas olha para o marginal como excluído da sociedade. Armar a população com esse decreto é medializar o Brasil. Significa, em outras palavras, em português claro, dizer que onde o Estado não vai, vamos dar arma à população para matar e para se proteger. Isso é um engano. Hoje, com isso aqui vai cair o decreto, né? Vai ser festa na quebrada, é festa das facções, é a liberdade total, é a certeza que o cidadão não vai poder se defender. Até que votaram a matéria e saiu o resultado. Resultado. Votaram sim, senhoras e senhores senadores, não, 15 senhoras e senhores senadores, portanto está rejeitado o relatório. No mesmo dia, o texto chegou ao plenário em regime de urgência e os senadores aprovaram por 47 votos a 28 o projeto que susta os efeitos da flexibilização das regras para a posse e o porte de armas.
O decreto editado em maio concede porte de arma a 20 categorias profissionais e aumenta de 50 para 5 mil o número de munições que se pode comprar anualmente. Bolsonaro pediu aos parlamentares que não derrubassem o decreto e acabou sendo atendido pelos senadores. A esmagadora maioria da população brasileira não tem, não quer e nunca vai ter uma arma para sua defesa. Mas o que se questiona é o direito de fazê-lo e o direito à sua legítima defesa. O desarmamento, senhor presidente, tirou a segurança das famílias. Mas o bandido, senhor presidente, que compra arma de forma clandestina, esse está bem armado. Nós queremos obrigar um cidadão comum civil a ter a sua arma no cofre. Quem é que vai fiscalizar isso? Quantas milhares e milhões de famílias têm crianças em casas, pessoas deficientes, e nada garante que essas armas estarão no cofre? Não é possível que um decreto possa autorizar a compra de 48 cartuchos por dia. Vai ser o maior câmbio negro de venda de cartuchos no Brasil para alimentar as milícias e os bandidos que estão assaltando. A oposição questionou se a iniciativa do governo deveria ter sido feita por decreto e não por projeto de lei. A resposta hoje não é sobre o debate das armas. É sobre o debate da democracia, é sobre o debate desse parlamento aqui. Porque se nós aceitarmos um decreto, virão outros. E decreto por decreto, nós já conhecemos esse filme. Hoje não é simplesmente o voto de sim ou não às armas, é o voto de sim ou não à democracia e a esse parlamento. Após a aprovação pelo Senado, a matéria seguiria para a Câmara dos Deputados. Mas antes de serem analisados pelos deputados, Bolsonaro revogou os textos. Mesmo assim, o governo não desistiu da ideia. O presidente editou 3 novos decretos e encaminhou ao Congresso um projeto de lei sobre o mesmo tema. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, veio ao Senado comunicar que o governo voltou atrás quanto aos decretos de flexibilização do porte de armas de fogo e uso de munições editados no mês passado. Ele anunciou a revogação das regras. O governo refletiu sobre a manifestação do Senado, de comum acordo proposto pelos líderes do Senado, fica o decreto da posse, o decreto dos CACs e nós retiraremos então o decreto do porte. O governo teve a humildade de vir ao Senado e apresentar uma alternativa. Então eu quero louvar a atitude de vir comunicar a edição dos decretos e ainda mais agora a revogação de um decreto, já que não teve consenso na Câmara nem no Senado, o governo também dá um passo atrás e revoga o decreto. A decisão do governo veio poucos dias depois de o Senado aprovar a suspensão desses atos presidenciais. Além das revogações, o Executivo editou 3 novos decretos regulamentando o porte, a comercialização e a posse de armas de fogo e especificamente o registro e a aquisição das armas por caçadores, colecionadores e atiradores. Eu quero aplaudir aqueles que aqui vieram em nome do presidente Jair Bolsonaro na busca de um caminho comum, apesar das divergências. Agora sim, presidente, agora nós vamos debater, agora nós poderemos votar um projeto de lei que apresente uma regulamentação competente e inteligente que possa atender às expectativas do povo brasileiro. O presidente Davi Alcolumbre afirmou que o Senado votará nesta quarta-feira de manhã na CCJ e de tarde no plenário uma proposta que permite a proprietários rurais a utilização de armas de fogo em seus imóveis. Este projeto estará na pauta de amanhã como item 2 da pauta. Por que não entrou hoje? Não é porque não teve acordo, ao contrário, teve acordo desde a semana passada para votarmos essa matéria. Não entrou na pauta de hoje porque não deu tempo de passar em uma comissão. O
presidente Davi Alcolumbre anunciou ainda que o Congresso vai devolver a parte da medida provisória 886, que atribui a demarcação de terras indígenas ao Ministério da Agricultura. A MP 870, rejeitada pelo Congresso este ano, determinava a mesma coisa. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Mas não foi apenas por iniciativa do Executivo que os senadores discutiram mudanças na posse de armas. Foram aprovados em plenário 2 projetos sobre armas na zona rural. Um deles prevê que a posse vale para toda a área da propriedade e não apenas para a sede. O outro autoriza a compra da arma sem a necessidade de exame psicotécnico. Não é só para grande produtor. Ao contrário, produtor grande e rico contrata, é empresa de segurança. Nós estamos falando, são dos médios e pequenos que têm que se autoproteger. Tem uma realidade do campo brasileiro, tem uma realidade daqueles que vivem na zona rural, que é lógico que a atual legislação é inadequada. No interior da Amazônia, isto é uma situação de vida ou de morte, não apenas na defesa contra animais selvagens, mas hoje, lamentavelmente, a criminalidade na zona rural da Amazônia, aonde não tem polícia, aonde não tem órgão de segurança pública, você só enfrenta, senhor presidente, se estiver armado. É legítimo o uso de uma arma de fogo para defender a sua casa ou propriedade rural? E afrouxar um pouco as regras para a comercialização de armas é uma boa ideia? Para uma parcela da sociedade, ter uma arma aumenta a sensação de segurança, mas essas propostas preocupam também muitos brasileiros. Um tema polêmico na discussão sobre segurança e mais um assunto que foi debate na nossa coluna Lá e Cá. O Senado é um lugar de troca de ideias. Alguns senadores têm um pensamento mais para cá. Outros senadores têm um pensamento mais para lá. Isso é democracia. Na tragédia do ataque a uma escola em São Paulo, em que 10 pessoas morreram, por exemplo, houve quem apontasse como solução armar mais a população. Outros parlamentares defendem que quanto menos armas existirem na sociedade, mais segura ela será. Esse assunto polêmico pode voltar à pauta do Congresso. E esse é o tema da primeira edição da nova coluna do Senado Notícias. Nesta semana, com os senadores Major Olímpio e Randolfo Rodrigues. Deus é contra as armas, mas sempre fica do lado de quem atira melhor. Não se faz combate à violência ampliando e diversificando o acesso às armas. Só em 2016, o Brasil teve 62.517 mortes violentas intencionais. Pela primeira vez na história, o país superou o patamar de 30 homicídios a cada 100 mil habitantes. Diante desses números, qual o significado de mais armas legalizadas nas mãos da população? Mais armas, menos crimes. Isso é uma máxima no mundo todo. Se tivesse um cidadão armado com porte de arma, com a sua arma legal, um pai, uma mãe, podia ser até um professor, uma professora, um servente, um policial aposentado, que pudesse minimizar ou estancar a ira daqueles malditos, muita gente podia ter sido salva. É a ampliação desses números, é o descontrole total, é caminharmos para a barbárie. Liberação e acesso a armas no Brasil só tem levado a todos os tipos de barbárie, a todos os tipos de situações das mais dramáticas que já vivemos. Então, este é um caminho trágico que eu espero que o nosso país não siga. 7 em cada 10 homicídios no Brasil foram cometidos com armas de fogo. 40% das armas apreendidas em crimes são de procedência nacional e foram registradas. É um sinal claro de que armas legais estão indo parar nas mãos de criminosos. Como impedir isso? Essa hipocrisia de dizer, olha, mas a arma legal vai para a mão do bandido. O número que vão são poucos e a grande esmagadora maioria de profissionais que estavam no exercício da sua atividade. Mas não precisa
São milhares e milhares e milhares de armas que entram com a maior facilidade do mundo. Tendo a proliferação de armas, mais criminosos vão ter acesso. É uma conta direta, é uma matemática direta, exata e imediata. Se você tem criminosos com armas, quanto mais armas você tiver no mercado, mais criminosos vão ter acesso às armas. Estima-se que os neozelandeses tenham uma arma para cada 4 habitantes. No Brasil, são 8 armas para cada 100 habitantes. Após o massacre em uma mesquita, o governo da Nova Zelândia iniciou uma ação para restringir as armas, enquanto no Brasil a reação após o ataque à escola foi falar em ampliar o acesso. Quem está no caminho correto? Sabe por que na Nova Zelândia você tem um dos índices de homicídios menores no mundo? Exatamente porque a lei de armas ela é mais flexível. A primeira-ministra lá quis jogar para a torcida naquele momento, falou assim, o que é politicamente correto para eu falar? Olha, nós vamos rever a lei sobre armas. Veja os indicadores lá. A decisão do governo de Nova Zelândia é o que pensa o governo brasileiro. O governo de Nova Zelândia, a partir de uma tragédia, constatou. Tem muita arma em nosso país, não é possível mais isso, vamos controlá-la. No Brasil, após a tragédia, tem compreensões absurdas, no meu entender, que tem que ampliar a disseminação de armas de fogo. O Brasil é o 4º país no mundo em que as pessoas se sentem mais inseguras, entre 142 nações. Qual o caminho para se melhorar a sensação de segurança dos brasileiros? Eu acho que é um vergonha na cara geral de todas as autoridades públicas, viu? Eu não sei quais são os 3 primeiros que conseguem estar pior que a gente nisso. É investido em segurança pública, investido na remuneração decente de profissionais da segurança pública, unificando o nosso sistema de segurança pública, ampliando os mecanismos para combate à criminalidade. Qual o melhor argumento para defender a liberação da posse e do porte de armas? Em latim se diz, vis pacem para bellum. Se você quer a paz, se prepara para a guerra. Com florzinha na mão, com pombinha da paz, soltando bexiguinha, não vai parar o PCC, não vai parar os Filhos do Norte. Isso vai ter que ser na firmeza, na lei. O argumento é a raia do absurdo. O argumento que fazem para defender o porte de armas é, abre aspas, o cidadão de bem, fecha aspas, se defender. Só que a arma, para qualquer que seja o cidadão, ela vai ser um instrumento de fácil acesso a criminosos. É disso que se trata. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.